Pois é, pastor Júnior, então a grande questão aqui está justamente sobre isso, né? Aí ele continua dizendo que os filhos sem amor pela família é uma grande coisa que a gente vê hoje, e não é só no contexto fora da igreja, pastor. Eu conheço assim, muitos filhos de líderes, e uma estatística foi feita que 80% dos meninos que estão na Fundação Casa, eles são filhos de líderes de igreja, pastores, diáconos, Eu, professores de eu, EBD, eu, etc. eu conheço essa estatística, que o grande número dos adolescentes que estão nas FEBEMs são filhos de pastores e diáconos. Pois é, que a Fundação É Casa, uma que agora não é coisa mais triste de FEBEM, falar, né? podemos dizer que estes são sinais de uma cultura decadente, ou seja, da desobediência, da rebeldia, da falta de. O motivo Ah, disso, dessa questão dentro da desse tema, desobediência, da eu rebeldia. também tenho observado que realmente tudo isso que foi citado, né, toda essa falta de temor a Deus, e isso tem levado com que a igreja de hoje ela começou a negociar muito seus princípios e valores, né? Então, muitas igrejas que até mesmo eram, eram, eram igrejas sérias, igrejas que não negociavam princípios e valores, elas começaram a negociar. E automaticamente, quando você negocia os princípios e valores, automaticamente acontece uma coisa que nós chamamos de um fracasso geral, né? Então, a pergunta aqui vai falar sobre a questão de a perda dos princípios morais, a questão do pecado, o desrespeito com a autoridade, tudo isso, né? Então, assim, infelizmente, eu vejo hoje que a igreja brasileira ela tem criado uma crise de identidade onde tem faltado esse temor a Deus, né? Esse respeito à pessoa de Deus. E automaticamente, perdendo esse temor a Deus, as outras coisas elas vão vir. E eu acho que o problema maior hoje é essa negociação de princípios e valores que nós temos tido muito dentro da igreja hoje. Então, igrejas, pastores, liderança negociando a palavra de Deus, negociando o que é certo, abrindo mão do que é certo para negociar algumas coisas que são erradas. Então, eu costumo dizer que hoje talvez a gente viva uma das fases mais decadentes, né, da igreja brasileira hoje. Então, tudo isso que foi falado realmente remete a essa questão de uma cultura mesmo decadente, aonde eu costumo dizer que até mesmo eu usando o exemplo da pandemia, eu costumo dizer que essa pandemia ela tem, vou fazer uma ponte aqui com a pergunta, ela tem duas características. A primeira delas é mostrar para as pessoas que não são cristãs, para os ímpios, que o juízo de Deus, a autoridade de Deus, né? E nós vemos em vários momentos da história que Deus, por causa dessa humanidade que não temia o seu nome, não respeitava a sua autoridade, Deus ele intervém, como exemplo na época de Noé, em outras situações, em reis, em juízes, em outras situações nós vemos que Deus ele interfere dentro da sociedade, trazendo juízo. E eu costumo dizer que a segunda característica de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, eu costumo dizer que Deus ele está dando uma oportunidade para a igreja dele realmente voltar a viver os seus princípios e valores morais. Eu acho que Deus ele está dando a oportunidade para a igreja parar, para a igreja rever os seus conceitos, para a igreja rever aonde ela começou a negociar princípios e valores, aonde ela começou a viver abrindo mão do que é certo, e é uma oportunidade que Deus está dando, porque eu vejo que a igreja brasileira hoje, infelizmente, ela é uma igreja onde o temor à pessoa de Cristo Jesus ele foi deixado de lado, aonde o desrespeito é maior, aonde a valorização do pecado
é maior, e tudo isso vai fazer com que a igreja ela venha a definhar, ela venha a cair cada dia mais e mais. Nesse caso, então, nós poderíamos afirmar sobre a questão do relativismo. Ou seja, o relativismo moral domina o pensamento na atualidade, em nome de um falso pluralismo e do respeito, ou seja, as diferenças, ou seja, o diabo tem colocado isso como convencendo as pessoas de que nada é errado e que tudo é relativo. Nós poderíamos dizer isso? Que nós estamos vivendo esse relativismo hoje? Seria justamente isso, pastor Noto. Porque a ideia de Satanás, na verdade, a ideia não, o plano dele é justamente trazer essa mensagem para que as igrejas vejam isso tudo como tudo normal, para que o pecado seja normal, entendeu? Para que tudo venha a ser natural para os seres humanos, para as pessoas, para a igreja em si. E as lideranças muitos líderes estão indo nessa mesma ideia aí. Eu acho interessante, também concordo com o pastor Júnior, e eu acho interessante. Há um tempo atrás, eu estive conversando com uma pessoa, com um amigo, e ele usou uma expressão muito interessante. Ele falou: Deusames, às vezes nós confundimos muito o que é normal com o que é natural, né? Então, às vezes, nós usamos a expressão: é natural, todo mundo faz, é comum, todo mundo faz. E o que acontece? Realmente, a gente vive numa época onde o diabo tem tentado colocar na cabeça de muitos cristãos onde tudo é relativo, aonde tudo é negociável, aonde tudo é permitido até o ponto que me agrade. Então, muitas pessoas têm negociado princípios e valores e têm levado essa decadência da igreja, de muitas igrejas, justamente por causa disso. Porque tudo é relativo. Ah, mas todo mundo faz, eu também faço. Ah, mas é natural. Ah, mas é comum. Eu costumo dizer, não é comum, não é normal o cristão negociar princípios e valores. Não é normal o cristão viver uma vida de pecado. Não é normal um cristão viver ao contrário daquilo que ele fala que crê. Não é normal, não é comum, não é normal o cristão dizer que ama a Deus e viver uma vida totalmente diferente. Não é certo o cristão ele levantar a bandeira do cristianismo e em qualquer oportunidade que ele tiver, ele negocia a verdade ou ele negocia a palavra. Então, existe uma diferença do que é comum, do que é natural e do que é normal. O normal é o quê? É o cristão não negociar princípios e valores. O normal é o cristão viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. O normal é o cristão viver de acordo com o que Cristo deixou para ser feito. E o natural ou comum, quando as pessoas dizem, isso é uma ideia de Satanás, onde tudo é relativo. Ah, hoje eu posso tudo é relativo. E, infelizmente, isso tem entrado muito dentro da igreja.